Olá, turma! Vamos falar sobre os regimes de separação de bens, então. No ordenamento jurídico brasileiro, existe o regime de separação convencional ou separação absoluta de bens, que é aqueles em que os cônjuges ou conviventes, por meio de pacto antinupcial ou declaração escrita, convencionam que cada cônjuge terá o seu patrimônio, tanto anterior ao casamento quanto posterior ao casamento, e que não haverá comunhão de bens, não haverá condomínio de bens. Na minha opinião, na atualidade, se revelaria o melhor modelo de regime de bens, e que este deveria ser o regime legal. Porque, na verdade, da minha vivência em 20 anos de advocacia, nas ações de divórcio, separação, dissolução de união estável, o que eu percebo é que a maioria dos processos que emperram, que não tem acordo lá no judiciário, é justamente pela discussão do que não é bem comum, e da partilha de eventuais bens comuns. Então, muita gente, na hora de separar, não quer dividir um bem, porque foi o que pagou sozinho, exclusivamente, mas por força do regime de lei, por força do regime condominial, vai ter que dividir, vai ter que pagar meio a meio. Essa é a característica dos regimes comuns. Se o regime legal fosse o da comunhão, o da separação convencional, isso não quer dizer que os cônjuges não vão ter nenhum bem em condomínio. Mas quando forem ter um bem em condomínio, vai ser por vontade própria e não por força de lei. Então imaginem, eu sou casada, eu compro um carro e eu pago meu carro. E um bem imóvel, pelo regime de separação total de bens. E um imóvel nós vamos adquirir conjuntamente, eu e meu cônjuge. Então, numa eventual dissolução desse casamento, o carro é só meu. E o imóvel, como foi adquirido em nome dos dois, lá dizia qual era a proporcionalidade das cotas de cada um. Inclusive é possível colocar quem paga mais tem uma cota maior, quem paga menos tem uma cota menor. A gente vai ratear de acordo com o que está lá no contrato, do que está pré-estabelecido. Se o regime fosse o da comunhão parcial de bens, o bem imóvel ser um bem comum meio a meio, independente de quem pagou mais, quem pagou menos. E o meu carro, eu ia ter que necessariamente dar metade do valor para o meu cônjuge, mesmo que eu tenha pago ele com exclusividade. E são essas questões que geram muitos atritos no momento das dissoluções. Então, me parece aí que nós estamos vivendo uma outra realidade em que ambos vivenciam, trabalham fora, as pessoas já são muito mais esclarecidas com relação às questões patrimoniais, e que talvez nós teríamos que repensar, o ordenamento jurídico brasileiro teria que repensar se o regime legal não deveria ser modificado para o regime de separação convencional, separação de bens, tá? Característica então desse regime: cada cônjuge é dono do seu patrimônio, com a dissolução, cada cônjuge retira o seu patrimônio. Eu não vou falar das implicações sucessórias neste vídeo, porque depois eu vou ter um vídeo específico sobre a questão das implicações dos regimes de bens nas questões sucessórias, tá? Mas além do regime de separação convencional de bens, nós temos também o regime de separação obrigatória de bens, que são aquelas situações em que os cônjuges não escolhem esse regime de bens. E aliás, isso se aplica também para a união estável, conforme o entendimento do STJ. As hipóteses estão no artigo 1641 do Código Civil. Não podem escolher o regime de bens as pessoas que casarem com menos de 18 anos, que não tenham idade núbil, por falta de autorização do pai ou responsável, casa por força de um suprimento judicial de autorização e por isso não pode escolher o regime de bens. Os maiores de 70 anos, embora em relação a isso a gente já falou num vídeo anterior que há argumentos sobre a inconstitucionalidade desse dispositivo, e por último, daqueles que casarem com causa suspensiva no casamento, que são as hipóteses do artigo 1523. Bom, nesse regime, embora o nome do regime seja separação de bens,
os efeitos desse regime de bens não são iguais ao do regime de separação convencional de bens. Isso porque existe uma súmula do STF, a súmula 377 do STF, que diz que no regime de separação obrigatória comunicam-se os bens adquiridos durante o casamento. E aí, num primeiro momento, a interpretação que se dá a esse regime de bens, aos efeitos do regime de separação obrigatória de bens, é semelhante ao da comunhão parcial. Os bens, porque se a súmula diz que os bens adquiridos onerosamente durante o casamento se comunicam, então quer dizer que mesmo no regime de separação de bens, eu posso ter bens em condomínio, bens condominiais, né? E no primeiro momento, então, a impressão que nos dá é de que embora o regime seja da separação obrigatória de bens, os efeitos se assemelham ao da comunhão parcial de bens. Então, eu vou ter lá duas massas particulares, bens particulares de cada cônjuge, e os bens comuns, que são aqueles que foram adquiridos onerosamente durante o casamento. Mas a interpretação dessa súmula ela não é tão simples assim. O STJ firmou o seguinte entendimento. Nos casos do regime de separação absoluta de bens, para que exista a divisão dos bens adquiridos durante o casamento ou união estável, é necessário prova do esforço comum, ou seja, é necessário que eu comprove que aqueles bens foram adquiridos com o esforço de ambos os cônjuges ou conviventes para que se possa então fazer a meação. Então vou citar um exemplo aqui, tá? Imaginem um senhor, né, já com mais de 70 anos, que iniciou uma união estável. E ele recebia um benefício previdenciário, uma aposentadoria e uma pensão por morte. E ele não fazia uso de todo aquele dinheiro para as suas despesas mensais. Então ele usava um dos benefícios e o outro benefício ele tinha lá uma aplicação financeira, uma poupança, enfim, em relação a isso. E aí ele vem a óbito, né? Ou ocorre uma dissolução de união estável. E a convivente desse senhor pede a meação dos valores que estão depositados lá nessa conta de investimento, que podem aí ultrapassar a casa dos 100 mil, enfim, né? Pelo decurso do tempo. Neste caso, o entendimento correto pela interpretação do STJ seria de que essa convivente não tem direito à meação desses valores porque ela não contribuiu ela não teve esforço nenhum para a aquisição daquele patrimônio. Então, embora o regime de separação de bens se desdobre em dois regimes, né, tem uma subdivisão, separação convencional absoluta e a separação obrigatória ou também legal, vejam que os efeitos desses regimes de bens podem ser diferentes, né? E o que eu tenho a destacar, então, em relação ao regime de separação obrigatória é a súmula 377 do STF e a sua aplicabilidade de acordo com a interpretação pelo STJ. Um abração.